para minha mãe, quando que eu tinha, porque eu prestei vestibular e acabei passando eu já fazia direito e prestei vestibular e acabei passando em filosofia na Federal. E a minha madrinha perguntou pra minha mãe, mas quando que o Matheus ficou inteligente? Foi depois de começar a meditar? E eu achei muito interessante isso, né? Na época eu fiquei meio assim, mas depois pensando, tipo, eu não me acho que eu fiquei inteligente, mas eu fiquei um pouquinho melhor do que eu era antes, vamos dizer assim, sabe? E realmente eu percebi que a minha mente mudou muito, absurdamente depois que eu comecei a meditar, depois que eu comecei a fazer yoga. Então a minha mente teve uma maior capacidade de concentração, né? Então, quando ele fala aqui, eu sinto que na minha mente, né? E eu já escutei isso de outros professores falando, o Dharma deixa a gente inteligente, o Dharma deixa a gente sábio, o Dharma vai aumentando a nossa capacidade de pensar e de entender o mundo. E realmente, eu sinto que minha mente foi desenvolvendo mais e mais cada vez, né? Hoje tem estudos que falam sobre isso também, né? E principalmente questões de a gente perceber pessoas que eu conheço e se desenvolvendo mesmo, né? Então eu queria compartilhar isso aqui com vocês, que realmente, tipo, eu senti que minha mente deu uma desenvolvida boa por conta disso, principalmente por conta da meditação e do estudo do Dharma, né? De uns dos anos para cá, eu sinto que minha mente ficou ela fica muito mais clara, ela fica muito mais, tem uma capacidade maior de discernir as coisas, mas espero que continue assim para poder desenvolver. Então, daí ele falou aqui, né, como ajudar as crianças, dieta, comportamento sexual. Então a gente terminou sobre essa questão de perceber, né, que a importância, né, tipo da dieta, a importância do corpo e a tendência de verificar na experiência própria que cada pessoa, a gente tem um princípio grego mas que vale a pena trazer aqui, que é o princípio da individuação, que é cada pessoa tem uma determinada característica e tem uma forma da mente. Então a gente vai trabalhar conforme cada pessoa, né? Então, o que que é uma atividade sexual excessiva? Depende do indivíduo, o Lama Yeshe fala pra gente, né? Não, às vezes para um é muito uma coisa, para outro é muito outra, então a gente tem que sempre trazer esse processo individual. E por isso no budismo, nas tradições orientais, tem uma questão de um para um. Então, você ter um professor, você ter uma professora próxima, você ter um mestre, uma mestra, que você acompanha ele e ela te acompanha, né? Para que você tenha essa capacidade, porque às vezes nas aulas fica uma coisa muito genérica. E quando a gente vai para a minúcia, aí a gente consegue ir aprofundando. E aí, hoje ele vai entrar nas questões que eu acho que todo mundo aqui já se perguntou. Por que estamos aqui? Qual a razão para o nosso viver? Né? Essa é a pergunta. Aí o Lameche fala assim: enquanto estivermos apegados ao mundo sensorial e aos nossos corpos, teremos que viver seguindo, teremos que seguir vivendo dentro deles. Então já é uma resposta bem diferente, vamos dizer assim, né? Que se fosse um contexto teísta, porque Deus quis, né? Porque é assim. Aqui ele está trazendo uma questão. Veja, enquanto estivermos apegados ao mundo sensorial e aos nossos corpos, então tem duas coisas. Estamos apegados ao mundo sensorial e o nosso veículo é o nosso corpo e nós somos muito apegados ao nosso corpo. Teremos que seguir vivendo dentro deles, dentro do mundo sensorial, dentro dos nossos corpos. E aí a pessoa continua perguntando para ele: mas para onde eu estou indo? Eu tenho de ir a algum lugar? Aí o Lamayeshi responde: sim, claro, você não tem escolha. Então aqui já bate com as questões de um viés mais espírita. Não sei se vocês já escutaram, ou talvez seja a crença de algum de vocês, que quando você, antes de vir para esta vida, você fez alguns acordos e você escolheu vir aqui para você poder resolver coisas. Essa não é a visão budista, tá? Essa não é a visão da forma como o budismo encara, a forma como o budismo, ele é muito mais, você não tem muita escolha, porque o que está gerando com que você tenha a vida que você tem hoje e aonde você esteja hoje,
está muito mais ligado com algo, com as suas ações, e está muito mais ligado com o seu apego ao mundo sensorial e ao seu corpo do que uma escolha específica, do que algo mais nesse sentido, assim. E aí ele continua falando assim: você é impermanente. Consequentemente, você tem que ir. Seu corpo é composto dos 4 elementos, que estão constantemente mudando: terra, água, fogo e ar. Quando estão equilibrados, você cresce corretamente e permanece saudável. Se um deles sair do equilíbrio, pode causar caos no seu corpo e acabar com sua vida. Então, aqui é importante a gente perceber que ele está falando de uma perspectiva da medicina oriental, né? Então, que tem isso. Alguém que já teve contato com a Ayurveda, né, que teve contato com medicina chinesa, está um pouco mais familiarizado com essa questão, um pouco diferente, bem diferente da nossa medicina daqui, mas se a gente for ver, realmente, né? Nosso corpo é feito de terra, água, fogo e ar, né? Os elementos eles estão dispostos daqui e a gente chama isso de outra maneira dentro da nossa medicina. E aí ele chama, dentro dessa forma de olhar para o corpo, olhar para a vida, ele fala que se os elementos não estiverem conflitando entre si, a gente está igual a gente está agora, talvez a maioria de nós, numa questão saudável. E ele permanece saudável. Se um deles sair de equilíbrio, causa caos. E a gente pode acabar a morrer. O nosso corpo depende disso. Só que como o nosso corpo é impermanente, a gente sempre vai ter mudança, né? Eles estão constantemente mudando. Então a gente tem que mudar, o nosso corpo está mudando, né? São 50 bilhões de células, bilhões de células por dia que mudam, que, né, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, às vezes que a gente vai no banheiro, o que a gente come, está sempre mudando, né? O nosso corpo está mudando constantemente. E por isso a gente precisa ir para algum lugar. E aí ela continua falando aqui. E o que acontece então? Nós reencarnamos? Não sei se essa seria a tradução, né, que ele colocaria. Porque no budismo não é bem reencarnar, mas eu não vou entrar nisso aqui, a gente pode um dia falar. Eles falam renascer, não reencarnar, né? Sim, nós reencarnamos ou renascemos. Sua mente ou consciência são diferentes de seu corpo físico, de sua carne e sangue. Quando você morre, você deixa seu corpo para trás e sua mente entra em um novo corpo. Desde o tempo sem princípio, temos morrido e renascido em corpos diferentes, um após o outro. Isso é o que nós compreendemos. A psicologia do Buda ensina que, no nível relativo, a natureza característica da mente é completamente diferente daquela do corpo físico. Então a gente tem uma divisão interessante aqui, né? E algumas questões que talvez nem todos de nós que estamos aqui presente hoje, ou quem escute, concorde, tá? Aceite. Porque não é tão fácil, a gente não nasceu, não cresceu em uma perspectiva que permita com que a gente acredite em reencarnação. A gente vem também de um país e talvez de uma formação católica. Se você conversar com um católico apostólico da igreja, e não vai dar muito certo. Tipo, falar sobre isso é uma heresia, né? Sobre isso é muito errado, né? Não tem outras vidas, não tem esse conceito de reencarnação, tá? Então, ou de mudança de mente, de renascimento, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, nesses pontos, e é o que o Elamesh falou, se você não concorda, se é somente, e no decorrer dos ensinos, do que a gente vai lendo, muitas vezes a gente não vai concordar. Só que uma coisa importante é a gente deixar de lado. Então, se você não concorda, você não rechaça. Essa é a mente dentro do que propõe para um aluno de Dharma. É que você não ignore. Pô, o professor falou isso. Pô, o Matheus, né, tá facilitando ali, falou aquilo. O Lamiete falou uma coisa. Eu não concordo. Beleza, não tem problema. Mas tenta, né? A ideia é que você mantenha uma mente aberta para falar, tipo, eu não concordo, eu não acho que é assim, mas em vez de você falar, não,
isso não é assim, e determinar, você deixa ali como uma questão em aberto. Você não concorda, mas para que você possa depois olhar de novo e olhar de novo, né? Para dessa forma você não negar alguma coisa que foi ensinado pelo Buda, para você não negar talvez um aspecto que talvez seja a realidade, né? Que até hoje em dia ninguém tem a resposta. Ninguém sabe se é assim ou não é, né? Porque até agora eu acho que ninguém voltou dos mortos, pelo menos que a gente saiba, né? Que a ciência, eu não conheço ninguém, talvez vocês também não. Então a gente é um mistério, vamos dizer assim, né? De o que acontece depois. Então eu estou trazendo isso porque é uma abordagem importante, né? Um exemplo que eles dão é, por exemplo, assim, a criança vai comer um, um, um iogurte, por exemplo. Lá na Índia eles usam isso, né? É um iogurte super gostoso, só que tem tipo um cravo nele. E ele olha e fala: Meu, eu não quero comer isso. E pega e joga fora tudo. Joga fora todo o doce. Em vez de pegar aquilo lá que ela não concorda, que ela não gosta, que é o cravo, tirar e comer. Então a mesma coisa acontece aqui. Alguns pontos a gente não vai concordar, a gente não vai entender, a gente não vai conseguir se relacionar tanto. E aí a gente pega, deixa de lado, né? Deixa ali. Tá? Isso, principalmente naquelas questões de reencarnação, questões de renascimento, né? Às vezes é muito difícil para nossa mente entender ou acreditar, tá? Talvez para você seja um pouco mais fácil, para alguns de vocês, mas é importante a gente perceber isso e a gente sempre encarar, né? Não acreditando no que o Buda falou, sempre investigar isso. E aí, dentro dessa perspectiva que tem renascimento, que aqui uma distinção que é feita. Nossa mente, a nossa consciência, é diferente do nosso corpo físico. Então, o que eles dizem é que a gente recebe do nosso pai e da nossa mãe o corpo. Então, o corpo é dado. Então, o pai e a mãe dão o corpo. A mente vem das nossas causas prévias. Tanto até que quem tem irmão sabe disso. Mesmos pais, só que mentes muito diferentes. Até quem já conheceu gêmeos sabe que isso é a mesma coisa. Então, investigando dessa maneira, a gente consegue perceber. Os pais podem dar o corpo, as pessoas podem ser parecidas, mas a mente tem propensões diferentes, né? E aí, cada pessoa tem uma mente, cada pessoa tem uma consciência, que no budismo são sinônimos. Mente e consciência são sinônimos. E aí, o que acontece? Quando a gente morre, então quando a gente morre, quando o nosso corpo morre, a nossa mente entra em um novo corpo. Essa é a forma como o budismo explica, como o Buda explicou pra gente que funciona. E desde os tempos sem princípio, por que desde os tempos sem princípio? Porque no budismo não tem começo. Não tem, tipo, Deus criador. Não tem um começo. Porque se tem um começo, tem um fim. E isso pra gente é muito estranho. Para os gregos era estranho também. Então, para uma parte dos gregos, eles falam tem que botar um primeiro motor. Então, Aristóteles vai trazer, vai falar, o primeiro motor é assim. Porque senão você vai até a de infinito, né? Você vai voltando e de uma causa veio de outra causa, e de outra causa veio de outra causa, e de outra causa. Você vai até o infinito. E aí, para eles, era importante, para os gregos, era importante delimitar um primeiro. E aí Aristóteles vai falar, né, na metafísica de Aristóteles, vai decretar o primeiro motor. Ele vai falar, surge de assim e vai explicar o mundo a partir dali. Tá? No budismo não é assim. No budismo eles não têm muito, porque na Índia era visto o tempo como e a vida de uma maneira cíclica. Então é uma outra forma de enxergar a vida, né? Uma outra forma de interpretar e de se relacionar com a própria realidade. E aí, por conta disso, né, que é assim, a gente tem morrido e renascido em corpos diferentes, um após o outro. Então a gente já viveu desde o sempre sem início muitas e muitas e muitas vidas. A psicologia budista, né, então ele coloca aqui o que a gente está aprendendo, num nível relativo. Não é num nível último, é num nível das aparências. Entende que a natureza característica da mente, da nossa mente, é completamente diferente. A natureza daquela do corpo. Mas, ao mesmo tempo, corpo e mente se relacionam, tá?
Tanto até que ele falou ali mais pra cima, na aula passada a gente viu que às vezes o que você come, às vezes o que você faz, tem um efeito na mente. Mas a natureza característica da mente é diferente do corpo. Tá dando pra pegar? Tá ficando muito cabeçudo assim? Tá ok? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar? Então tranquilo, Matheus, pode falar, consegue Yas. explicar melhor? Eu queria entender melhor qual que seria, então, as diferenças da natureza do corpo e da mente. A diferença em qual sentido, assim, você quer saber a diferença da natureza característica, no caso? É, disso que ele fala, né? Disso que Tá. ele tá falando, apontando que é diferente. Então, uma das coisas importantes, obrigado pela pergunta, é, é que a mente não é física. Então, essa é a natureza característica que muda. A mente, você não pode pegar ela. A mente, você não consegue ver ela. Por exemplo, assim, me corrija se eu estiver errado, Graziella, mas na neurociência você estuda as áreas do cérebro, mas você não estuda a consciência em si, né? Você mapeia as atividades do cérebro, mas você não consegue saber o que é a consciência da outra pessoa, a mente da outra pessoa. Então, o que acontece é que a mente, ela não é física. Ela não é nem uma energia, vamos dizer assim, palpável, sabe? Ela tá dentro de um outro lugar que ninguém sabe muito bem dizer. Estudos de memória falam, tipo, ninguém sabe onde a memória se aloja, né? Ninguém tem esse conhecimento, assim, nem nos níveis profundos da física quântica, mecânica quântica. Tem teorias que falam sobre isso. Então, a natureza característica, para não aprofundar demais, né? Mas a grande diferença é, a mente não é física. O corpo físico é, obviamente, né, físico. Ele é palpável, ele é feito pelos elementos. Então seria mais ou menos essa diferença. Ficou mais claro agora, Yas? A Sim, mente, mas, por ela exemplo, continua, a mente continua além do corpo, né? Depois que a gente desencarna, o contínuo mental continua. Mas o corpo também, né, Graziella? Tipo, não continua com a gente, mas ele continua, ele vai apodrecer, vai virar outra coisa, né? Então, essa não seria uma diferença, vamos dizer assim, em Sim, específico, né? mas a mente não está no corpo que morreu, por exemplo. A pessoa morre, ela baixa a sepultura, é cremado, que seja. Mas o contínuo mental, ele continua. Tanto Isso, é que exatamente. ele vai se alojar em um novo corpo. Sim, exatamente. Tipo, ele tem a continuidade. Exato, ele não vai se perder, né? Ele vai sempre continuar, tipo, pra sempre, né? Como o meu professor falou. Tipo, o Guia falou assim, pra sempre, né? Pra sempre ele vai continuar com um novo corpo, com uma nova forma, né? Pode falar, Yas. então, por exemplo, a característica da impermanência, né, que a gente vê no corpo físico, é, isso abrange a mente também, ou a mente não estaria, condicionada ao processo da impermanência, por ela perdurar mesmo depois da morte? Tá. É um conceito diferente, uma questão importante, está trazendo coisas importantes. Porque existe uma diferença entre permanência, né, e imutabilidade. Então, algo que seja permanente, não necessariamente ele é o mesmo, né? Um conceito de, assim, eterno, só que ele muda ao mesmo tempo. Tipo, ele continua mudando. Então, tem uma diferença entre algo pode ser permanente, mas não necessariamente ele permanece o mesmo. A mente, ela tem uma característica e ela é categorizada porque ela é mente. Ela é permanente. Ela é uma questão permanente, mas ela não é imutável. Tipo, ela não é
imutável. Ela está sempre mudando. A todo momento a nossa mente está mudando. Então, essa é uma questão bem sensível. Eu posso mandar depois explicando melhor essa diferença, né? Mas não necessariamente uma coisa, porque às vezes quando a gente pensa em permanente, é que permanece sempre o mesmo, vamos dizer assim, certo? Deixa eu pensar num exemplo. Por exemplo, assim, você viveu numa casa quando você era menor, né? Vai me respondendo, porque daí a gente consegue, tipo, ir Sim. junto, tá? Você morou. Beleza. Ah, dentro da tua mente, você sabe, você lembra como é essa casa, não lembra? Lembro. Essa casa é a mesma casa agora, hoje em dia? Não. Mas a tua memória é a mesma, não é? Tipo, a tua memória Uhum. acompanha. Então, essa memória, ela é permanente. Tipo, permanente que a gente está falando, ela permanece ali. Ela é Só que as coisas mudaram. A casa mudou, vamos dizer assim, né? As características e tudo mais. Então, a gente pode ter uma coisa que é permanente, por exemplo, assim, a ideia que você tem, a imagem mental que você tem da sua casa, ela é uma, e ela é permanente, e ela é hoje de uma determinada forma. Se você for nessa casa ver isso, ela vai mudar, entendeu? Ela muda, ela pode mudar. Tipo, ela permanece, é a mesma casa, só que mudou. Entende o que eu quero dizer? Uhum. A diferenciação entre as duas? Entendi. Tá? Então, a mente é a mesma coisa. Mente é mente. Tem as características, tem os agregados, né? A gente é feito de 5 agregados. E aí, uma coisa pode ser permanente, mas não necessariamente ela é imutável. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor, acho que num texto, que eu acho que vai ficar mais fácil, né? Ficou claro, Graziella, Fer? Deu para entender ou confundi mais vocês aqui? Cadu também? Fer mandou um joinha. Para mim ficou claro também, Pia. Foi Tá, bem interessante. maravilha. Tá joia, então vou continuar. Cadê? Aqui. Vamos continuar aqui um pouquinho mais, tá bom? Ó, nós vivemos a fim de melhorarmos continuamente. Quando alcançamos a velhice, somos melhores do que somos agora? E aí o nome eixo dá uma questão, né? Você nunca pode ter certeza disso. Às vezes, homens velhos são piores do que crianças. Depende de quanta sabedoria você tem. Algumas crianças são mais sábias do que adultos. Você necessita de sabedoria para fazer esse tipo de progresso durante a vida. Então, uma coisa muito importante, né? Que cada vez a gente está vendo mais sabedoria. E qual tipo de sabedoria? Sabedoria que compreende a natureza da mente. Se você tiver uma maior compreensão de si mesmo nessa vida, será melhor na vida seguinte? E aí ele fala, sem dúvida nenhuma, né? Não tem dúvida. Quanto melhor você entender a natureza da sua mente nessa vida, tanto melhor será a sua próxima vida. Mesmo nessa vida, se você compreender bem sua própria natureza hoje, no mês seguinte suas experiências serão melhores. Então, a gente pode ver isso dentro da nossa própria experiência, né? Quem está participando dos encontros, quem está vendo, né? Alguns já me relataram isso. Eu sinto isso dentro da minha própria mente, né? Aos pouquinhos as coisas vão mudando. E aí, vamos para a última pergunta da aula de hoje, que a gente termina aqui. O que significa Nirvana? Né? Nirvana é um conceito muito importante, você já deve ter escutado. Não é a banda, tá? Mas a banda tirou daqui, com certeza. E vamos ver o que ele fala, o que é Nirvana. Nirvana é uma palavra sânscrita que significa liberdade ou liberação. Liberação interna. Quer dizer que o seu corpo foi liberado da mente descontrolada, indomita e insatisfeita. Que seu coração não está amarrado ao apego. Quando você percebe a natureza absoluta, não é relativa, é absoluta, tá? Isso é uma coisa da sua mente. Você se livra das amarras e é capaz de sentir prazer sem depender dos objetos de sentido.
Nossas mentes estão amarradas à concepção do ego. E para afrouxar essas ligações, nós temos que perder nosso ego. Isso pode parecer estranho, que você deva perder seu ego. É algo que certamente não discutimos no Ocidente. Pelo contrário, nós somos ensinados a construir nossos egos. Se você não tiver um ego forte, você está perdido. Não é humano, é fraco. Essa parece ser a opinião da sociedade. Entretanto, do ponto de vista da psicologia budista, a concepção do ego é nosso maior problema, o rei dos problemas. Outras emoções são como ministros. O ego é um rei. Quando você ultrapassa o ego, o depósito das ilusões desaparece. A mente agitada e amarrada desaparece e você alcança um estado mental prazeroso e duradouro. Isso é o que chamamos de nirvana, liberdade interior. Sua mente deixa de estar condicionada, amarrada a algo, como se encontra agora. Nesse momento, nossa mente é dependente de outros fenômenos. Quando esses outros fenômenos partem, levam a nossa mente consigo. Nós não temos nenhum controle. Não, nossa mente é conduzida como um animal com uma corda amarrada no focinho. Não somos livres. Não temos nenhuma independência. É claro que pensamos que somos livres, pensamos que somos independentes, mas não o somos. Cada vez que a mente descontrolada surge, sofremos. Consequentemente, a liberação significa a liberdade da dependência de outras circunstâncias e a experiência do prazer estável, duradouro, em lugar dos altos e baixos de nossa vida. Isso é nirvana. É claro que essa é uma explicação breve. Nós poderíamos falar sobre o nirvana por horas, mas não agora. Entretanto, se você compreender a natureza da liberdade interior, perceberá que os prazeres transitórios dos sentidos não são nem um pouco satisfatórios, que não são a coisa mais importante. Você perceberá que que por ser humano, que por ser humano, você tem a habilidade e os métodos para alcançar um estado permanente de alegria duradoura, incondicional. Isso dará a você uma nova perspectiva. Então aqui a gente tem algo que é para a gente se alegrar, né? Algo para a gente perceber que é realmente incrível essa oportunidade de ter acesso a escutar sobre Nirvana, de ler sobre o Nirvana e de ter algumas chaves para a gente, né? Que a gente não escuta. E hoje em dia até se fala, você precisa ter um ego bom, um ego determinado, tudo mais. Então a gente pode começar a se questionar que talvez a gente não precise de um ego. E outra coisa que a gente pode começar a pensar é sobre que a gente está amarrado, né? Não temos controle da nossa mente. Porque quando a gente começa a perceber, a pensar, se a gente consegue ficar sem comer, que seja 12 horas, 24 horas. Se a gente tem algum tipo de vício específico, a gente consegue ficar sem ele. Se a gente às vezes consegue ficar sem aquele docinho depois do almoço, né? A gente vai percebendo que a nossa mente é realmente, né, como um animal que você já deve ter visto. Hoje em dia tem bastante gente que faz hoje, seres humanos fazem, como se diz, piercing no septo, né? Mas antigamente era porque era muito sensível ali. Se você puxava o boi por ali, ele era uma área muito sensível, ele vinha com você, né? Então, é importante a gente perceber isso, perceber que a nossa mente está assim, mas perceber que existe o nirvana, que existe como sair dessa mente descontrolada, dessa mente, desse sofrimento, né? Que as 4 9 verdades que a gente lê lá no começo apontam exatamente para isso. Então, em vez de a gente ficar deprimido, putz, eu não consigo, eu não estou melhorando, ai meu Deus, eu sou assim, não sei o quê. Não, a gente fala, poxa, tem
um lugar de libertação. E eu estou aprendendo sobre isso, eu estou tendo aulas de Dharma, né? Talvez aqui no encontro você veja isso como uma aula, talvez não, mas ou em outros lugares. E aí você está se familiarizando, você está percebendo, você está descobrindo talvez hoje o que é realmente o Nirvana, né? E que é isso, é o quê? Não dependência de outras circunstâncias. Imagine não depender de outras pessoas, não depender de comida, não depender de algum tipo para se sentir bem e ter um prazer estável. Então, talvez não seja, né, tipo, um prazer que permanece, duradouro. Em vez de ficar, alguma hora eu tô super bem, meus amigos e tudo mais, daí no dia seguinte eu tô lá, depressivão, triste, e daí fica a maioria dos meus dias assim, né? Então, a partir do momento que a gente vai tendo acesso a esses ensinamentos, a gente vê que tem uma possibilidade de liberdade interior. Isso não significa vou acabar com tudo, né, vou tentar fazer tudo. Não, é aí entendimento correto, que leva, né, a gente às verdadeiras causas de primeiro de não violência. E aí a gente vai caminhando, escutando, e a gente vai percebendo pouco a pouco, né, no que ele falou aqui, o Lumen já falou, num caminho gradual, observando nossa mente, se questionando, meditando, para que a gente vá percebendo que os prazeres transitórios não são nem um pouco satisfatórios. Então, a nossa busca incessante por sexo, por relacionamento, por comida, por prazeres sensoriais, por compras, enfim, por prestígio, por ser bem visto, por dinheiro, por fama, por ser bem visto por amigos. Tudo isso não são nem um pouco satisfatórios. Isso a gente que não são, isso não é a coisa mais importante. E aí a gente vai, talvez não seja. E assim, pouco a pouco a gente vai conseguindo avançar e entender realmente se isso é verdade, se não é, e o quanto que a gente pode trabalhar a partir disso. Tá bom, gente? Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Né? Fica aberta a palavra, acho que hoje já falei bastante também. Senão a gente vai para dedicação. Sandra, quer falar alguma coisa? Fê, Cadu, Yas, Grazi. Tá mutada, Sandra. Oi, Oi. eu liguei o vídeo e não liguei o áudio. Tudo certo, Matheus. Obrigada por mais um dia de bons ensinamentos. Às vezes embaralha um pouco a cabeça da gente, mas tá bom, tá ótimo. É isso, esse embaralhar tá com certeza tem mais a ver comigo do que com os ensinamentos, tá bom? Então, mas depois qualquer coisa, se ficar embaralhado de novo, você me avisa que daí a gente vê para onde a gente vai, né? Hoje a gente entrou em questões mais profundas mesmo, né? A gente falou de conceitos que não são muito simples de aprender, de entender, tá? E às vezes fica meio assim, e é bom. Aí você vai buscando, vai procurando, assim. Né? Eu vou mandar principalmente E aí, um texto sobre. Pode falar, Sandra. embaralhar-se que eu digo no sentido de você parar para pensar mesmo, né? São questões, assim, bem complexas e que você precisa parar como que eu estou vendo isso? Aí, aí é isso. E uma outra coisa, só que eu queria comentar rapidinho, que você falou de reencarnação lá, que tem né, pessoas que falam os termos, né, que acreditam em reencarnação. Eu aprendi na tutoria do Zazen, a gente costuma falar manifestação. Então, eu aprendi e ficou comigo isso, né? Uma outra mente, né? Que a nossa mente vai para uma outra vida, é uma nova manifestação.
Eu aprendi Uhum. dessa forma. É um ótimo termo, Sandra. Obrigado por compartilhar. É o que mais, eu acredito que eu nunca tinha escutado esse termo, mas eu acho que é o mais que se aproxima dentro do budismo, assim. Porque quando a gente fala em encarnação, a gente pressupõe que tem algo que encarna, alguém que encarna, né? Quando a gente fala renascimento, também tem algumas outras questões, vamos dizer assim. Eu gostei, manifestação porque se manifesta, né? Se manifesta a partir de causas e condições, vamos dizer assim, né? Então surge algo, né? Então, muito legal. Obrigado por compartilhar. É isso. E quanto com relação essas outras coisas, é isso. Se o Dharma não tá mexendo, não tá deixando a gente meio desconfortávelzinho, vamos dizer assim, você não tá. Quer dizer que a gente tá indo muito no superficial, vamos dizer assim, sabe? Agora, quando a gente começa. Ixi, eu tenho que começar a me questionar, daí a gente tá aprofundando. Obrigado, Sandra. Obrigada a você. Mais alguém? Então, muito obrigado, pessoal, né? Mais sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço sempre a generosidade de vocês de me escutar, né? De poder realmente compartilhar esse tempo aqui, né? Que é muito precioso ter essa oportunidade, né? Eu falo que vocês são muito pacientes e generosos, porque para me escutar eu não acho que seja uma coisa tão simples. Vocês ficam bem quietinhos, eu gostaria que vocês participassem mais, tá? Mas eu agradeço de coração, né? E espero que seja benéfico para vocês e que não só para vocês, mas que isso seja causa realmente da iluminação de cada um, para que isso coloque sementinhas lá dentro do nosso contínuo mental para que se manifeste em um momento em um Buda, né? Que se manifeste, que tenha as condições para que se manifeste dessa forma. Então a gente compartilha nossos méritos, nossos potenciais positivos que a gente gerou hoje em grupo e individualmente, né? Para que isso não se limite somente a nós, que a gente tenha mais capacidade cada vez mais de praticar, que os caminhos sejam abertos em todas as nossas manifestações, seja nessa vida, seja em vidas futuras, para que a gente sempre encontre professores qualificados, tradições qualificadas, e que isso a gente possa desenvolver nossa mente na sabedoria, levando a gente para o Nirvana. Então agora a gente tem um pouquinho mais claro o que é o Nirvana, nessa felicidade, prazer estável, e nessa não dependência de questões externas, né, podendo ajudar sem necessidade de contraponto, né? Talvez o significado do amor incondicional. Então, pelos méritos acumulados dos três tempos por nós, por todos os Budas e Bodhisattvas, que são vazios por si só, que nós que somos vazios de nossa própria parte, alcancemos esse estado de iluminação, que é vazio por si só, e guiemos sozinho todos os seres sencientes, que são vazios por si só, a esse estado o mais rapidamente possível. Por esses méritos que nossas ações nunca causem nem mesmo o menor dos males a qualquer ser senciente, que ao contrário tragam os maiores benefícios. Qualquer vida de sofrimento e felicidade que a gente tenha gerado, que a gente vivencie, traga unicamente o maior benefício aos outros, fazendo alcançar a iluminação o mais rapidamente possível. Devido aos méritos dos três tempos criados por nós, por todos os Budas e Bodhisattvas e outros seres sencientes, que nós, os membros da nossa família, todos os alunos e benfeitores de todas as organizações e todos os seres sencientes possam encontrar amigos virtuosos Mahayana, perfeitamente qualificados em todas as nossas vidas futuras. De nossa parte, que possamos sempre vê-los como iluminados, realizando somente ações que mais agradem às suas mentes santas, que sempre possamos realizar instantaneamente seus desejos. Que a suprema joia da Bodhicitta, a compaixão amorosa que não surgiu, surge e cresça, e aquela que já surgiu possa nunca diminuir, mas aumentar cada vez mais. Que a suprema joia da sabedoria, que compreende a natureza da mente, que ainda não surgiu, surge e cresça, e aquela que já surgiu possa nunca diminuir, mas aumentar cada vez mais. Muito obrigado, pessoal. Uma boa semana para vocês e a gente se vê. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, Boa noite, gente. gente. Valeu, Matheus. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu.